Tiago já se manifestou ali, já vou passar o microfone para ele, então. Na verdade, eu estava pensando em possibilidades de interlocução entre o que o Mauro falou e a proposta da Francine também, o que seria essa epistemologia comparada das humanidades e esse diálogo entre diferentes gramáticas. Quer dizer, é nesse sentido que as coisas andam, que são propostas similares. Obrigado pela exposição. Achei muito interessante a abordagem dos dois assuntos. E queria fazer uma pergunta para o professor Mauro, já colocando um pouco da Franciane também. Como a gente foi abordado aqui o Wittgenstein e a tentativa de uma formulação, na verdade, uma aproximação com a filosofia da gramática, da linguística, né, na tentativa de elaborar um pragmatismo, uma tentativa de elaborar uma linguagem para se aplicar na filosofia ou então na história também, né? E falando disso, eu me aproximei bastante com o Foucault, o Michel Foucault, que também teve a sua aproximação com a filosofia da linguagem e tentou desenvolver as teorias dos enunciados, do objeto, dos conceitos. E, porém, por um lado, né, o Foucault está ligado ao pós-estruturalismo, já falando também do Lévi-Strauss, né, que a Franciane também citou. E eu queria fazer a pergunta de uma forma bem sistemática mesmo. Como o Wittgenstein tem essa aproximação com o pragmatismo, a tentativa da elaboração de conceitos, mas, ao mesmo tempo, como o senhor citou, se distancia um pouco da estrutura, né? Ou seja, um pouco diferente do que o Foucault, na verdade, aborda, que é uma aproximação com o estruturalismo, né? Então, eu queria entender mais como se funcionam essas relações sociais da sociedade que o Wittgenstein proporciona, né? E como seria esse dinamismo, só que afastado da estrutura, né? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom dia, obrigado pela apresentação dos professores, foi muito enriquecedor. E a minha pergunta, na verdade, acho que tem alguns pontos em comum com a que o colega fez. Pensando nessa perspectiva wittgensteiniana, né, e aí eu lembro também da Escrita e a Diferença, eu gostaria de que o senhor, o professor Mauro, colocasse como que Wittgenstein percebe a relação entre o texto, né, e aí as inteligências, e a estrutura, ou se ele não entra nessa questão, né, da historicidade interna dos conjuntos, como que ele percebe, né, então, essa relação entre, digamos, porque você falou da gramática como produto social, né, como fruto das práticas, então eu gostaria que você expusesse um pouco mais sobre essa relação entre texto e estrutura, e eu pergunto, né, uma pergunta de alguém que precisa saber, assim, discutir essas questões, trabalha com textos de periodicidade média, então, que é o meu caso. Então, muito obrigado. Bom, eu acho que, de certa forma, as três perguntas, as três falas, elas estão interrelacionadas, né? Eu acho que a gente está discutindo aí um pouco a minha fala, de certa forma, da Francine também, no sentido assim, a gente está contrapondo modernidade e o contemporâneo, né? Quer dizer, a gente está contrapondo um certo tipo de racionalidade que a modernidade construiu e depois como que diferentes autores, a partir de diferentes desdobramentos, né, pensaram essa questão da modernidade. Eu acho que eles são autores diferentes, né, no sentido assim, a tradição do Wittgenstein ela é bastante diferente dessas outras tradições, né, desses autores que a Francine falou. Mas a gente consegue perceber que há as semelhanças de famílias, né, para usar o termo lá do Wittgenstein, e há uma série de aproximações, né, são autores que se contrapõem a
Então, por exemplo, você pega o caso do Deleuze, o rizoma, que é o conceito que ele coloca lá para abrir o Mil Platôs, embora tenha sido um texto criado lá anteriormente, né? Ele vai contrapor a uma espécie de gramática cartesiana, né? Vai fazer a crítica do conhecimento, a crítica arbórea do conhecimento, vai propor a ideia do rizoma como uma nova racionalidade, né? O que o Wittgenstein está fazendo é um pouco isso também. Ele está fazendo uma crítica ao Tractatus, que era um modelo de lógica, né, tradicional. Ele está propondo uma outra coisa, baseada na questão do social. Nesse ponto, especificamente, entre esses dois autores, eu acho que tem uma semelhança no sentido de que, por exemplo, a Lógica dos Sentidos, do Deleuze, é uma obra que se pauta pela uma espécie de recuperação da lógica estoica, que não é aristotélica, né? Então, nesse sentido, a lógica, o Wittgenstein, quando propõe a ideia de gramática, ele está se contrapondo a uma tradição aristotélica, quer dizer, como pensar a racionalidade a partir de outros parâmetros, como a própria Francine falou e eu também falei, de uma interação, não de uma representação, né? Então, por isso que o Deleuze vai se interessar, por exemplo, pela lógica dos estoicos, que parte desse pressuposto, e não parte da lógica aristotélica. Então, o que a gente vê são pontos de um modo geral, esses autores estão reagindo, né, a uma perspectiva, eles estão tentando pensar o contemporâneo, o tempo presente, e eles, cada um a seu modo, vai criar suas ferramentas para responder a isso aí. A gente consegue perceber uma série de relações, né, mas são autores de uma tradição. O Deleuze, acho que na única fala que ele fala do Wittgenstein, ele fala aquele seu positivista lá do Círculo de Viena, né? Então, assim, obviamente, eu acho que ele não leu as investigações, né? Tem muitas coisas que são muito próximas do que o próprio Deleuze estava propondo, o Wittgenstein também. Mas isso aí é uma questão assim, você vem de tradições distintas, né? Então é normal que a pessoa às vezes não conheça a outra tradição, né? Muitos autores aqui que a Francine citou, às vezes assim, é muito difícil a gente operacionalizar isso tudo, conhecer esses autores todos, né? Então é complicado. As tradições não se dialogam, né? Então, com relação ao Foucault, Rafael, é um pouco parecido também, né? Ele não tem essa ideia de estrutura. O Wittgenstein não está preocupado com isso, né? Não tem essa mesma, vamos dizer assim, não é, embora seja um autor que esteja escrevendo mais ou menos um pouquinho antes, né, do Foucault, mas em que essa questão do estruturalismo vai aflorar, ele não é um autor que passa por essa tradição, né? Agora, por outro lado, sim, a preocupação que está presente em Foucault, em Deleuze, com a questão da linguagem, é um pouco a questão da linguagem que na filosofia analítica também, quer dizer, pessoal. Então, eu diria que a grande, né, a diferença, o que se tem é a questão da linguagem, né, seja do ponto de vista da filosofia da linguagem ou mesmo de outras disciplinas linguísticas, da linguística, da comunicação, né. Eu acho que a grande diferença do século XX é pensar essas questões tendo a linguagem como uma espécie de mediador. Então, por mais que a tradição seja diferente, eu acho que, de um modo geral, todos esses autores estão meio que preocupados com essa questão da linguagem, né? E, por último, a questão da escrita, do texto, né? Veja bem, o Wittgenstein não é um autor talvez mais adequado para pensar essas questões do texto, né? A preocupação dele também não significa dizer que ele seja contra uma perspectiva semântica, de interpretação, não é nada disso. Ele só está querendo criar um postulado de razão a partir de práticas, né? Não significa dizer que a pragmática ignora a semântica. Significa dizer que, para entender a racionalidade, a gente precisa extrapolar a dimensão meramente semântica para uma dimensão pragmática. E, muitas vezes, o que vai fazer a gente entender a própria leitura do texto é aquilo que está fora do texto, que é uma instância pragmática. Então, nesse sentido, né,
A leitura do texto não é dada pelo texto, mas ela é dada pelo contexto do texto, que é uma abordagem pragmática. Agora, ele não é um autor que está preocupado com essas questões. Então, de um modo geral, ele não desenvolve isso, né? Ele está preocupado em mostrar como é que essa gramática se estrutura, e quando ele vai exemplificar, ele pensa sempre em matemática, né? Ele escreve uma obra que se chama Observações sobre os Fundamentos da Matemática, que ele mostra como que a matemática, na realidade, é uma invenção, né? Ela não é uma descoberta, ela é uma invenção, como é que se estabelece as regras da matemática, como que a matemática é um tipo de jogo de linguagem, que é um tipo de gramática, né? Mas ele não está muito interessado em outras questões mais afeitas a uma tradição hermenêutica, né? Mas, assim, para concluir, mesmo que sejam tradições diferentes, a gente consegue perceber que, de alguma maneira, eles estão reagindo a uma nova realidade que o mundo contemporâneo coloca, né? Acho mais ou menos. Eu concordo e acho que é isso mesmo. Tem um ar de família, essas discussões que a gente apresentou, porque, grosso modo, de modo geral, são autores que reagem à modernidade, né? E refletem sobre ela, seja para aprofundá-la ou para tentar sair dela, né? Não sei se sair é bem entre aspas. Mas eu acho também que tem a ver com o fato da gente estar fazendo algo parecido, nós dois, né? E as pessoas que vão falar aqui, quer dizer, usar esses autores, pensar junto com esses autores problemas que a gente pode chamar epistemológicos, né? De epistemologia das ciências humanas, trazendo esse problema para a história. Então, quando a gente fala, embora sejam tradições muito diferentes e universos muito diferentes, você vai percebendo ali que as preocupações, as minhas preocupações e as suas se dialogam, né? Então, eu acho que isso é uma característica dessa área, desse campo, que precisa ser, eu acho, estou militando, né, a favor da epistemologia, mas que precisa ser mais consolidada na história, né? Porque aí a gente consegue travar diálogos, eu acho, mais frutíferos, né? E menos enclausurados, no sentido de ultra especializados em um autor ou um tema específico naquele autor. Então, se você consegue abrir, eu acho que talvez seja até necessária essa etapa de fazer um trabalho ultra especializado no autor para depois conseguir conectar vários autores, né? Mas eu acho que o mais interessante é esse momento em que a história se abre, a epistemologia se abre e a gente consegue pensar coisas interessantes para a história e para o conjunto das ciências humanas, né? Porque a gente sabe que essas fronteiras são um tanto quanto artificiais, né? São fronteiras estabelecidas, claro que são fronteiras disciplinares, mas elas foram estabelecidas também por interesses institucionais. E, às vezes, as preocupações teóricas ignoram isso, né? Então, isso é interessante. Institucionais e culturais. E culturais, é claro. Nacionais também. Mas a epistemologia consegue, então, eu acho, sem ignorar todas essas fronteiras, colocar em diálogo autores, problemas que não tinham conversado antes. Por exemplo, Viveiros de Castro nunca conversou, nem pretendeu, né, conversar com esses autores, Hartog, Koselleck e vice-versa. Então, é uma preocupação minha que coloca eles em conexão, né? Então, eu acho que isso é interessante. E mostra a amplitude das ciências humanas. A gente abre mais uma rodada, o professor Sérgio da Mata aqui. Enquanto o microfone chega, eu vou entabular aqui algumas provocações aqui para a gente, já que se fez um clima de irmandade aqui na mesa agora, eu vou procurar introduzir o clima de discórdia agora. Mauro, você não acha que você está nadando um pouco contra a corrente? E eu explico por quê. Quer dizer, eu não estou fazendo uma objeção à tua hipótese. Mas, sem dúvida nenhuma, o linguistic turn, esse contexto, digamos assim,
saussuriano do início do século, que foi extremamente importante para a transformação das ciências humanas em geral, não só da filosofia, mas também das ciências humanas, que talvez tenha chegado um pouco atrasado na história, não do ponto de vista pragmático, ou seja, das pesquisas que se fazia nessa época, mas do ponto de vista do debate teórico, porque depois, durante muito tempo no pensamento histórico, houve esse debate sobre o narrativismo, que hoje, ao meu modo de ver, está totalmente encerrado, já caducou, já entrou nos livros de história, mas o grande esforço que foi feito nesses últimos anos todos foi de tentar mostrar que a história se funda em aspectos extralinguísticos. Quer dizer, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, estou dizendo que estou tentando... Quero te ouvir, então, estou fazendo essa provocação aqui para a gente se desirmanar um pouco. Mas todo o debate que foi feito foi um debate em torno da ideia de que, a partir de Hayden White, etc., se a história se fundava, se os aspectos poéticos, se os aspectos, enfim, que estruturam a linguagem literária, são aqueles mesmos, com todas as suas regras que fundam a história, havia um certo momento em que se perdia o espaço de discernibilidade entre uma e outra, e a história até então corria o risco aí de entrar em crise, né? Então, a tal da crise da história, que foi um debate dos anos 80, anos 90, se fundava muito nisso. Então, o que os historiadores, em geral, fizeram foi, não em geral, mas em grande parte, foi tomar, às vezes, posições teóricas bastante conservadoras, até, para insistir que, no fundo, a história se assentava em aspectos que, vamos dizer assim, extralinguísticos, e que, portanto, esse nível de indiscernibilidade em que se conduziu a história, ele se tornava um problema. Então, eu queria te ouvir um pouco isso, assim, se você está nadando contra a corrente conscientemente, quer dizer, e como é que você, então... Eu sei um pouco que você vai dizer, que existe o aspecto pragmático todo no Wittgenstein, que, portanto, é preciso levar isso em consideração e não confundir as coisas. Mas, se a gente considera os debates que foram feitos, a gente pode pensar nisso, então gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Em relação a Francine, assim, Francine, eu acho muito... Eu já li Viveiros de Castro, também acho, de fato, o antropólogo mais... que fez as coisas mais interessantes nos últimos anos, mas, assim, te ouvindo e lendo o Viveiros de Castro, a gente sempre tem a impressão que os índios de Viveiros de Castro estudaram em Paris, né? Eu sempre tenho essa impressão que eles fizeram alguns estágios de filosofia em Paris, assim. Eu sei que isso não tem nada a ver contigo, porque você está fazendo... Mas eu acho que é uma objeção, né? Quando, por exemplo, você mesmo falando de que a concepção de tempo dos índios, seja os Arauetê e tal, os Tupis, é a concepção de tempo do Deleuze. Isso é muito interessante, né? Porque, no fundo, esses índios todos passaram algum estágio aí na época do Ciências Sem Fronteira, estudando filosofia em Paris, e voltaram com uma concepção de temporalidade bastante singular. E por que é que você não vê? Por que é que você vê uma incompatibilidade? Onde é que você situa o problema da incompatibilidade entre uma afirmação da multiplicidade temporal e de uma, não sei, unicidade histórica? Quer dizer, aonde está a incompatibilidade? Assim, queria que você falasse um pouco assim. Por que é que você vê um problema no reconhecimento, digamos assim, do século XX, de que os tempos da história são múltiplos e, portanto, de que a unicidade epistemológica da história se torna um problema, porque ela não pode ser múltipla. Queria que você desenvolvesse mais isso, que no início e no final você insistiu, que eu, a princípio, não viria incompatibilidade, poderíamos discutir sobre isso, mas eu acho que você coloca uma questão que vale a pena ser desenvolvida. Bom, obrigado aos expositores, né, pelas duas apresentações. Eu fico aliviado, então, de fazer a pergunta, as minhas questões depois do Marlon, que aí me sinto mais à vontade também para provocar vocês ou tentar, em face das minhas inquietações, óbvio, né? No caso da exposição do Mauro, né, eu acho bem interessante. Só te ouvindo, eu me dei conta de como é que essa forma de pensar, do Wittgenstein, pensar a linguagem enquanto um sistema de instituições, né, ela é bem interessante e ela é muito poderosa numa análise sociológica.
Eu me pergunto se, no caso da história, não fica faltando uma coisa fundamental. E essa coisa fundamental é a contingência. E lembro aqui da definição de um autor que eu gosto muito de ler, o Hermann Lübbe, que elaborou uma definição muito concisa, que me agrada, em que ele diz que a história, ou a ciência da história, né, a nossa disciplina, é uma cultura do domínio intelectual da contingência, da apreensão intelectual da contingência, né, enquanto o elemento disruptivo fundamental que atrai o nosso olhar, o olhar do historiador desde sempre, né, o evento. Eu me pergunto se, nessa sua caracterização do Wittgenstein enquanto uma possível via de pensar em uma filosofia da história no sentido fraco, estou dizendo isso positivamente, né? Não fica faltando algo aí importante. Francine, foi interessante te ouvir dessa vez, eu acho que ficou mais bem caracterizado para mim a tua reflexão atual, né? E eu tenho algumas inquietações que eu queria te colocar. Eu não sei se elas se endereçam bem a você ou ao Viveiros de Castro e aqueles que, de alguma maneira, se alinham às posições dele. Por exemplo, eu queria entender melhor por que o nome de Kant sempre aparece aí como digamos, o Judas da história, não é? Se antes teve um Descartes, por exemplo, nessa questão da separação da episteme ocidental entre natureza e cultura, não é? E, sobretudo, porque Kant não é o Kant apenas da crítica da razão pura, é o Kant da antropologia. Não é? E o Kant da antropologia está muito interessado no que na época se chamava antropologia médica ou antropologia física, não é? Então, há vários Kants. Só para lembrar um exemplo importante, um dos grandes nomes da antropologia filosófica do século XX, o Helmut Plessner, toda a reflexão dele sobre o humano, não é? Parte, por exemplo, daquele trecho maravilhoso do escrito do Kant sobre a história universal do ponto de vista cosmopolita, obrigado, né? Em que Kant classifica de uma maneira brilhante o humano, um dos aspectos como o que nos define uma insociabilidade insociável, ou seja, uma visão do ser humano enquanto um ser intrinsecamente ambivalente. Isso é muito estruturante para a teoria do Plessner sobre o humano. Ele está sendo traduzido agora em inglês. Nesse ano já está saindo o primeiro livro dele lá, e proximamente vai sair a grande obra que é Os Níveis do Orgânico e o Homem, né? Eu acho que eu recomendaria bastante, porque no campo do pensamento antropológico brasileiro não se conhece a tradição da antropologia filosófica. O que eu acho, queria potencializar muito essa tentativa de reconectar por uma outra via, talvez natureza e cultura. E digo isso porque o Koselleck estava atento a isso, né? Se a gente ler com atenção aqueles últimos textos lá do livro que foi traduzido no Brasil, Extratos do Tempo, né? Ele tem uma visão, na discussão dele, a natureza entra como um elemento estruturante importante, até porque ele foi aluno do Karl Löwith, e o Löwith, nos anos 50, foi um dos primeiros a dizer com todas as letras, início dos anos 50, não é? Que a história da episteme ocidental era a história do gradativo abandono do conceito de natureza, né? E ele usa isso, inclusive, para criticar Heidegger, né? Tendo sido aluno de Heidegger. Mas, então, esse é um aspecto, né? Kant, eu tendo a ver uma caricatura de Kant sempre que se fala dele nesses debates, né? O segundo ponto, exato, eu ia evocar Lévi-Strauss, né, que você comentou tão bem, né, e acho que aí sim uma conexão entre antropologia estrutural e antropologia filosófica que era praticada do outro lado do Reno, né? Ou seja, o entendimento, por exemplo, de que há categorias
universais, estruturantes, normalmente organizadas de forma binária, não é? Então, em Lévi-Strauss, cru, cozido, em Koselleck, espaço, experiência, horizonte, expectativa, que depois ele abandona no final da vida e simplesmente diz antes, depois, não é? Então, acho que aí alguns pontos não de contato, porque eu acho que não houve contato, mas há um paralelismo, não é? Que seria interessante explorar. E o último ponto, a última questão aí sim, eu vou na direção do Marlon. Não, acho que você foi perspicaz nessa sua imagem dos índios brasileiros estudando na Sorbonne ou algum outro lugar parecido, mas me chamou muita atenção a definição que você trouxe aí da noção de tempo, se não me engano, do Guattari e do Deleuze, de devir. E quando você terminou a leitura com a seguinte frase, citação, me parece, palavras deles, né? O devir é uma antimemória. Para mim, isso é uma definição negativa, né? Ela é vazia de conteúdo. Eles não dizem que é o devir. Né? Então, isso, para mim, digamos, é um sofisticado jogo retórico, mas tem uma qualidade analítica que me deixa, digamos assim, eu fico insatisfeito. Tá? A citação, se ela é central para você, para mim, no debate sobre o que significa a experiência do devir nessas sociedades, eu confesso, não diz muita coisa. Né? Então, eu queria que você pudesse explorar isso. Bom, obrigado pelas provocações, questões, né? Bom, ao Marlon, eu não sei se eu estou nadando contra a corrente. Na realidade, a minha intenção era o seguinte: eu acho que boa parte da obra do Wittgenstein, do segundo Wittgenstein, ela tenta responder uma certa crise de racionalidade que se constitui na passagem do século XIX para o século XX, né? Quando, nas ciências naturais, a física, né, tem que ser expandida, que o modelo da mecânica clássica já não consegue responder aos novos problemas, desde a termodinâmica ao longo do século XIX, mas aí depois vem a mecânica quântica, a racionalidade. Na matemática, a gente tem uma série de o que se chama de fraturas da matemática, né? A gente tinha uma certa ideia de uma grande matemática, que o Hilbert pergunta, é possível essa grande matemática? Então, você começa toda uma discussão filosófica em função dos vários paradoxos que vão aparecendo e levam a uma crise do formalismo. Então, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista das humanidades, né, da filosofia das humanidades, há toda uma crítica a quem o Foucault chamou de os mestres da suspeita. Né? Você tem um Freud, você tem um Nietzsche, né? Você tem todos esses autores. Então, isso configura um cenário bastante devastador, se você olha de uma forma, ou então você pode tentar pensar esse cenário, aquilo que a modernidade construiu, de alguma maneira, né, pareceu que estava equivocado e é preciso repensar isso. Eu acho que o Wittgenstein ele dá uma pista para a gente pensar isso, e a noção de gramática seria central nesse sentido. Ele procura fazer isso um pouco voltado para a matemática. Então, ele quer mostrar como que a crise dos formalismos, que tem em 1931 com os teoremas de Gödel, o seu espécie assim, de ponto final, né, quando a gente consegue perceber que, na realidade, aquilo que a gente imaginava ser um sistema formal, amplo e fundamentado, é uma espécie de convenção, é uma ferramenta que nos dá uma posição de analisar algo muito pontual no universo, mas não é assentado em algo mais do que isso. Então, ele faz isso. Ele fica dentro da área que ele conhecia lá, que é matemática, que é lógica, essas questões aí, e filosofia da linguagem. Outros autores, como é o caso do Luhmann, que a gente até comentou hoje pela manhã, o que o Luhmann faz? Ele parte desse cenário, pensa essa crise dos paradoxos, né, do formalismo, Gödel e toda a ciência contemporânea, e propõe um novo modelo de sociologia. Aí ele vai falar, olha, não é possível mais uma sociologia totalizante, como operários do mundo inteiro unidos, a visão marxista, ou mesmo Comte, né, Kant, Comte, Hegel, né? São visões que não se coadunam mais com o mundo contemporâneo.
Então, o que o Luhmann faz? Aí ele está propondo uma nova sociologia para as sociedades, que são as novas sociedades, que são sociedades complexas. Então, para isso, ele parte desse pressuposto epistemológico que tem muito a ver com o que o Wittgenstein está discutindo. Quer dizer, exatamente da crise da racionalidade, ele tenta gerar um novo modelo de racionalidade, né? Autopoética, né? E por aí vai. Mas isso muito imbuído dessa... Então, o meu raciocínio é o seguinte, de certa forma, por mais que a história possa pensar que a crise narrativa dela seja algo resolvido, talvez ela não tenha ainda estruturado, encontrado autores ou referências para, de alguma maneira, fazer a história de modo muito tranquilo, que aponta para a ideia da contingência que o Sérgio estava falando. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que a ideia de gramática é a ideia da contingência. É exatamente por isso que os filósofos, de um modo geral, né, o Aristóteles já coloca isso: o domínio da história é o domínio da contingência, o domínio da ciência é o domínio da universal. Então, a história não é boa, a história não entra. A poesia entra porque ela fornece tipos ideais e tal. A história não entra. Por quê? Porque ela não entra. Por que ela não é ciência? Porque ela é contingente demais. Mas a ideia de gramática, instituições e forma de vida é exatamente a racionalização da contingência. É dessa perspectiva que se constrói a ideia de gramática. Embora haja instituições, essas instituições elas não são idênticas. A gente pode dizer que o casamento em Bali tem semelhança de família com o casamento aqui, mas não necessariamente tudo é igual. Tem coisas que são parecidas, tem coisas que são semelhantes. Então, são diferentes. Então, há uma contingência específica. A forma de vida ela é portadora da ideia de contingência. Mas, desculpa, você até mencionou isso. Os sistemas são contingentes uns em relação aos outros. Eu estou me referindo a uma contingência interior ao próprio sistema, a cada sistema. Era essa contingência que eu estava me referindo. Mas a contingência pelo sistema é a própria historicidade do sistema. Ele não vai ter uma outra referência. Então, ele é a auto-organização do sistema, é o sistema de referência. O Wittgenstein usa essa expressão, que é uma expressão que aparece em vários autores, né? O Fleck usa, o Einstein usa. Todos esses autores contemporâneos, eles começam a falar não mais de uma possibilidade universal, transcendental, qualquer coisa nesse sentido, mas eles começam a falar de sistema de referência. Então, dado duas variáveis, qual que é o sistema de referência? Onde eu vou analisar isso, né? Então, isso que serve para a física, para a matemática, passa a servir para a sociologia e passa a servir para a história também. Quer dizer, a ideia é um pouco essa. Quer dizer, é lógico que vários autores tentaram pensar essas questões na história, trabalharam com isso na história. Eu só estou dizendo assim, talvez Wittgenstein não tenha sido um autor explorado as últimas consequências para a gente pensar a história. Eu acho que tem muito mais coisas lá para poder, para a gente explorar nesse sentido, né? Então, só para terminar, voltando à questão que o Marlon perguntou, né? Mas é uma questão extralinguística, né? A ideia toda é que, de alguma maneira, seja a ideia de metanarrativa, ou a ideia de representação, ou a ideia de fundamentação metafísica, isso veio muito de uma certa ideia de representação do mundo, que é extremamente aristotélica, né? A gramática aristotélica é uma gramática que trabalha nesse sentido, quer dizer, produzir conhecimento é representar aquilo que o mundo é. A nossa estrutura gramatical, né, sujeito, predicado, é toda formulada nesse sentido. Por que o Deleuze quer trazer a lógica do sentido com os estoicos? Porque é um outro tipo de estruturação mais próximo da lógica matemática contemporânea, de P implica Q, do que propriamente daquelas categorias aristotélicas intrínsecas dentro do silogismo, né? Então, é contra isso que esses pensadores, de alguma forma, o Wittgenstein tem uma fala assim, que a gente tirar a mosca de dentro da garrafa, do pega-mosca lá, né? Eu acho que assim, você dá uma solução para paradoxos, para essas questões, é um pouco nesse sentido. Agora, a linguagem, o Wittgenstein fala, a linguagem nos enfeitiça, a gente acha que a linguagem explica tudo. Aí, por que a gente tem que entender que a linguagem ela não tem só a dimensão semântica, ela tem uma dimensão pragmática. Então, esse extralinguagem
como você mesmo já tinha dito, é essa dimensão pragmática. A questão da linguagem, ela tem que ser considerada nessa perspectiva pragmática. Então, quando eu estou falando linguagem, eu não estou falando linguagem no sentido meramente semântico. Eu estou falando linguagem e as ações e as práticas, né? Então, a história, para mim, é isso tudo. Ela não é só a codificação dos conceitos, né, que orienta as ações, mas é também as ações. Então, nesse sentido, as ações elas são orientadas pelos conceitos, pela linguagem, mas, ao mesmo tempo, existe uma espécie de dialética nesse processo, né? Então, estou dizendo assim, ele abre o universo de análise, é muito maior, é muito mais amplo quando você considera uma perspectiva pragmática. Eu acho que não tem nada mais pragmático do que a história nesse sentido, do que o social. Todos esses autores, seja o Fleck, seja o Wittgenstein, eles partem desse pressuposto social. O Fleck trabalha mais com essa dimensão histórica, né, no sentido de uma comparação, de epistemologias comparadas, né? O Wittgenstein não trabalha muito nessa perspectiva. O Wittgenstein talvez seja um autor muito pouco dialético nesse sentido, é muito, muito duro, né? E muito pouco dialético, muito pouco preocupado com questões que, de alguma forma, são importantes para as humanidades. Então, nesse sentido, não é um autor, talvez, que tenha um atrativo, um sabor muito grande, né, para poder ser utilizado. Mas eu vejo que ele tem uma possibilidade, né? E, por fim, porque o Kant ainda é aristotélico. Por isso que o pensamento é pré-Kant e pós-Kant, pelo menos numa perspectiva wittgensteiniana. Kant passa a história da filosofia a limpo e fala assim, na lógica não tem muita coisa, porque Aristóteles já falou tudo, né? Ele modifica algumas questões das categorias do Aristóteles, mas 50 anos depois você vem toda essa crise do formalismo que vai permitir o entendimento de que a nossa gramática é uma gramática que é convencional. A ameríndia é uma outra gramática. A diferença é a questão política, a diferença é a questão de poder econômico, de poder, a estruturação de visão de mundo do ameríndio lá é tão legítima quanto, ela tem uma singularidade, é tão legítima quanto qualquer outra gramática, né? É uma questão de poder, né? E não como a gente pensava etnocentricamente, aquilo ali é o cara que não sabe nada. Então, nesse sentido, a destituição da gramática tradicional faz emergir essas múltiplas gramáticas, essas múltiplas possibilidades de gramática, que têm a sua legitimidade em cima das suas práticas, das suas ações. Então, nesse sentido pragmático, né? Bom, eu gosto de provocação, né? Tanto que escolher o Viveiros de Castro para falar de problemas da história é uma provocação, né? Vou colocar mais perto. Sobre os índios em Paris, né? Isso aí, muitas pessoas falaram para ele. Eu posso responder o que ele respondeu e não sei se é verídico ou não, né? Eu imagino que seja, mas ele disse que os textos do Deleuze, principalmente o Mille Plateaux, foi escrito depois que ele fez uma larga pesquisa de bibliografia etnográfica. Então, em vez dos índios terem estudar em Paris, foi o Deleuze que foi estudar a etnografia indígena e conseguiu, a partir desse diálogo com o que ele aprendeu na etnografia e com a filosofia, que evidentemente ele estava acostumado, a colocar questões inovadoras para a filosofia. Isso é o que o Viveiros de Castro falou. Então, em geral, a gente pensa que os índios vão aprender em Paris, mas, na verdade, Paris foi aprender com os índios. O que é como ele explica essa relação, esse modo dos índios em Paris. Sobre a multiplicidade temporal, o Marlon fez a pergunta, né, por que elas criariam um problema para a história, né? Não cria para a gente porque nós unificamos essa multiplicidade temporal com um conceito uno de tempo, de uma maneira ou de outra. O regime de historicidade faz isso, né?
quer dizer, são várias experiências do tempo que podem ser compreendidas porque o regime de historicidade é a articulação entre presente, passado e futuro. Então, embora as experiências sejam múltiplas, você as entende por um conceito ou noção que dá inteligibilidade para essas várias experiências. Então, de certa maneira, são conceitos ou noções que unificam o múltiplo. Nesse sentido, uma espécie de multiculturalismo para a multiplicidade do tempo, né? O problema é quando você... a pergunta da Joanna Overing é possível pensar a variação do tempo? O tempo ele não vai ser unificado num conceito ou numa noção geral? Aí você está se aproximando do dever do Deleuze, que você tem razão, Sérgio, pela negação. É uma antimemória. Por que é uma antimemória? Porque ele existe na relação com o outro. Quando ele não está em ato, ele não existe. Então não há como defini-lo de antemão. Esse é o problema. E aí esse problema colocado para a história, eu acho que é um problema. Porque faria... quer dizer, a minha pergunta nos interessa como historiadores esse problema? Eu não sei. Eu acho que sim. Né? Mas, se ele for levado a sério, pode ser que a gente tenha que pensar a história, readequar a história, de certa maneira, como os antropólogos fizeram com a antropologia. É por isso que eu fiz toda aquela explicação depois do que o perspectivismo ameríndio fez com a antropologia ou a etnologia indígena brasileira. Quer dizer, reorganiza em outros termos. Né? Então, por isso que eu falo que isso é um problema limite. Eu acho que é um problema limite, né? Que vale a pena ser discutido. Porque a gente pode ignorá-lo. Mas, como eu gosto da provocação, eu acho que vale a pena discuti-lo. Até porque é um jeito de responder a esse momento em que a história está tão desprezada pelas outras ciências humanas. Né? Quer dizer, a crítica à história vem desse problema que eu estou colocando. Né? Então, eu acho que não é interessante para os historiadores fazer de conta que isso não existe do lado dos nossos vizinhos. Né? Então, eu cheguei até o Viveiros de Castro pelo Lévi-Strauss. Né? Então, quando eu estava fazendo a tese, eu falei, bom, vou ver os comentadores do Lévi-Strauss no Brasil. E comecei a ler o Viveiros de Castro. Eu falei, bom, isso é outra coisa. Não é um comentador do Lévi-Strauss. Ele assume algumas coisas, quer dizer, inclusive ele reinterpreta o Lévi-Strauss. É interessante porque o Viveiros de Castro cria 3 Lévi-Strauss. Quer dizer, ele instrumentaliza o Lévi-Strauss para fazer o que ele quer. Ele diz que tem um Lévi-Strauss pré-estruturalista, um estruturalista e um pós-estruturalista. O pós-estruturalista é o Lévi-Strauss das mitológicas. Esse Lévi-Strauss do pensamento em rizoma, dos mitos infinitos que se pensam e que estão abertos, né? Que não é exatamente isso que o Lévi-Strauss diz na abertura de O Cozido, mas é assim que o Viveiros de Castro retoma o Lévi-Strauss. Né? E isso eu acho interessante. Sobre o kantismo do Lévi-Strauss, quando você falou, eu lembrei de na abertura do Cru e o Cozido, Lévi-Strauss cita Ricoeur para dizer que o Ricoeur disse que a antropologia estrutural seria uma espécie de kantismo sem sujeito transcendental. Então, quer dizer, não é a mesma coisa. Ali tem um esvaziamento dessas categorias e tem uma necessidade de... sem falar que o inconsciente do Lévi-Strauss ele vai abrindo mão, entre aspas, disso ao longo de mitológicas.
né? Quer dizer, essa estrutura elementar do pensamento não se encontra. É diferente da estrutura elementar do parentesco, né? Que foi encontrada lá na tese de doutorado do Lévi-Strauss. Então, o próprio Lévi-Strauss, como ele é um autor que escreveu durante 60 anos, então ele tem uma imensa produção, ele estabeleceu critérios metodológicos e filosóficos para a antropologia estrutural que ao longo do tempo ele foi ou corrigindo, ou mudando, ou deixando de lado. Então, esses antropólogos brasileiros, eles estão interessados sobretudo no Lévi-Strauss das mitológicas, porque eles veem esse Lévi-Strauss como alguém que interessa para eles fazerem a discussão do perspectivismo ameríndio. Inclusive, o Lévi-Strauss tem um texto que fala desse trabalho no Viveiros de Castro, que é um texto interessante, que ele fala que a filosofia está voltando à antropologia. E ele não sabe se é bom ou ruim, porque todo o esforço dele, no início da carreira, foi afastar a filosofia da antropologia, porque ele foi a filósofo de formação, Lévi-Strauss, né? Então, ele fala, bom, todo o meu esforço na antropologia estrutural era cientificizar a antropologia, tirar ela do campo da filosofia e fazer com que ela fosse uma ciência a mais, vou dizer, rigorosa possível. Por isso ele usa toda a discussão da linguística estrutural, Jacobson e toda aquela história. Não vou entrar aí, mas esse Lévi-Strauss do início, embora a formação de filósofo dele seja evidente, ele faz um esforço enorme para interpretar, por exemplo, os mitos a partir dos mitos. Então é um esforço etnográfico também. E o que ele diz que o Viveiros de Castro está fazendo, o Viveiros de Castro e outros professores do Museu Nacional, né, era retomar o problema da filosofia para a antropologia. Né? E isso é interessante, só que sem Kant, né? De outra maneira. Né? De outra maneira. E nesse diálogo com o Deleuze, eu falei que o tempo para sociedades ameríndias, ele usa o Deleuze também porque tem um outro problema aí que eu, para encerrar, para não ficar, né, não me alargar, mas é que o modo como se descreveu a temporalidade indígena até o Viveiros de Castro é uma temporalidade apegada ao passado, aos antepassados. Então é como se o pensamento indígena fosse uma outra versão de uma espécie de história magistra. Quer dizer, em que o passado predomina, então você vive de acordo com a tradição que lhe foi legada. O binômio quente-frio reforça isso. Sociedades frias, sociedades que querem se proteger da história. Quando o Viveiros de Castro fala que a temporalidade indígena é muito mais um devir do que uma relação com o passado, ele está querendo colocar o pensamento indígena em outros termos. E nesses termos, o presente, ele afirma o presente por uma discussão que se tem sobre o canibalismo, lá como vingança, mas ele afirma o presente como digamos, uma dimensão importante da temporalidade indígena, porque o tempo se faz na relação com o outro. Bom, vamos abrir para uma última rodada, então. A Marcela já havia solicitado o microfone. Mais alguém gostaria de fazer alguma derradeira pergunta aqui, explorar mais um pouco os nossos convidados? Simplemente un comentario a partir de la estimulante presentación de la profesora Francine. Y me interesa la posibilidad de pensar una epistemología comparada y la práctica, el ejercicio de la misma en humanidades. Y en ese sentido, el comentario es simplemente que encontré tu exposición que
puede vincularse con aquel libro que en 1990 en Argentina Enrique María escribiera y se llama Elementos de epistemología comparada. Y quedó en un proyecto que me parece que puede ser retomado con estas contribuciones. Y otra cuestión un simple comentario, es que en otro autor argentino llamado Arturo Andrés Roig, me parece que esta perspectiva ofrecería una posibilidad de retomar desde nuevas luces lo que él llamaba una nueva historia de las ideas y una nueva teoría de los discursos en el horizonte de una teoría crítica del pensamiento latinoamericano que pudiera repensar la partición civilización-barbarie que a su juicio ha atravesado, todas las, la historia de las ideas en nuestra América. Bueno, quería rescatar eso, lo interesante y estimulante del ejercicio propuesto. Obrigado. Alguma última questão? Não, eu agradeço as indicações, anotei aqui e espero que a gente possa dialogar ao longo do colóquio. Obrigada. Bom, então eu agradeço muitíssimo aqui aos nossos dois convidados da manhã, que já mostraram que os nossos 4 turnos serão bem motivantes, não é? Muito obrigado, Mauro, por sua presença mais uma vez, Francine também. Nós voltamos às 14h30, então nós temos um tempinho para almoçar e tomar um café e depois voltarmos com toda a energia novamente. Então, obrigado, até mais tarde.